Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que esta manhã, na sua vida, a você que nos acompanha nessas reflexões, possa ser uma manhã de feriado abençoada, totalmente limpa, iluminada, trazendo sobre a sua vida crescimento e revelação da parte de Deus através do Espírito Santo. Muito bom estarmos juntos. Você que está aqui na Grande São Paulo, você que está nas cidades do interior, mas que não deixa de participar conosco deste momento agradável e de enlevo para nossas vidas. No capítulo 4 de Romanos, eu gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura. Nós estaremos falando sobre a forma com que algumas manifestações da graça também acompanhou o patriarca Abraão, quando este, por sua fé e confiança, adorava a Deus sem sequer ter ainda Jesus morrido por sua vida. Façamos então a leitura para que você possa ter um perfeito entendimento. Nos diz o seguinte: que diremos, pois, ter Abraão alcançado, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, porém segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É um paradoxo muito grande, amados, quando nós vamos falar das manifestações da graça na velha aliança, na vida de homens como Abraão, Davi e tantos outros que poderíamos estar citando aqui. A manifestação da graça na vida destas pessoas, se nós analisarmos a história, foi tremenda. Porque eram homens que tinham uma vida rústica, era uma vida muito pesada, muito puxada, eu acredito, debaixo de um sol escaldante, com muita escassez de água, com muita escassez de alimento. E se nós analisarmos, uma vida com adversidades que não nos daria direito de ter tempo para adorar a Deus. Mas nós acabamos de ler que Abraão, ele foi justificado não por crer em Deus, mas ele foi justificado pelas suas obras para agradar a Deus. Não é? Diz assim o versículo 2, vou repeti-lo. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, Abraão, ele se gloriava nessas obras diante da sua família, diante dos seus amigos, seus familiares e aqueles que o conheciam. Até porque, se você for em Gênesis, capítulo 12, você verá que Deus o chama e faz uma promessa. E mesmo sem ver quem era Deus, e mesmo sem saber quem era Deus, ele somente acreditou e picou a mula.
pegou o que era seu e foi para uma terra desconhecida. Então foi baseado nessa atitude que Deus começou a justificá-lo. Ele ouviu, atentou, creu e também obedeceu. Em Romanos 1:5, que é o nosso texto base, eu vou repeti-lo para você, ele nos ensina o seguinte: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para o quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios por amor ao seu nome. Você entendeu? Abraão, sem precisar dessas escrituras de Paulo, sem precisar desta carta de Paulo aos Romanos, ele já teve a atitude de ouvir, crer e também obedecer. Sem precisar ter tido até então o derramamento de sangue, que no caso seu, meu e de todos nós, nessa nova aliança, se fez necessário para esta justificação. Diz mais ainda, versículo 4: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Que dívida? Antes de Jesus ser crucificado, toda a humanidade tinha uma dívida com Deus. Por isso foi até se estabelecido através da vida de Moisés o decálogo, que você conhece como os 10 mandamentos, porque Deus não queria que ninguém se perdesse. Então, a obra dos 10 mandamentos, ou as obras da lei, eram o sacrifício que os homens tinham que fazer para serem justificados perante Deus, e tudo isso era independentemente da fé. É algo tremendo, porque esta justificação, ela não exigia necessariamente que nós tivéssemos a fé. Ela apenas exigia que nós nos colocássemos a fazer algo para alguém que nós não conhecíamos, mas que tínhamos uma noção de ser soberano. Essa manifestação da graça também alcançou Davi. Ele diz o seguinte, versículo 6: assim também Davi declara bem-aventurado o homem, ou seja, feliz o homem, a quem Deus lhe imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Você entendeu aí uma colocação interessante? A justificação pelas obras, ou a manifestação da graça, ela nunca tirou a marca do pecado da vida do homem. Na velha aliança, o pecado ele era coberto. O pecado ele era, não digo anulado, mas ele era camuflado. Não tinha como se tirar o pecado. Então, essa manifestação da graça, ela só existiu até Jesus chegar, até Jesus aparecer. Eu convido você a fazer agora uma comparação espiritual comigo, lá em João, capítulo 3, quando João Batista está ali batizando algumas pessoas para o arrependimento, e então Jesus aparece e vai em direção a João. E João Batista, quando ele olha para Jesus, ele fica impactado, e ele usa uma fala que até hoje ela repercute em nosso meio e em nossos corações. João olha para Jesus, aponta com o seu indicador e diz para aqueles que estão ali perto do lago para ser batizado: eis o Cordeiro de Deus que tira, veja bem, irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele não disse: eis o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esta autoridade que cabe a Jesus, ela está bem enquadrada, se você voltar um pouquinho às páginas da sua Bíblia, em João 1, 16 e 17, que diz: e todos nós, também da sua plenitude, recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acredito plenamente que o Espírito Santo começa a iluminar a sua mente a partir desse momento. Porque até Jesus chegar, todo homem era justificado pelas obras através da lei de Moisés. Mas quando Jesus chegou, ele fez uma transição entre o velho, que agora está se acabando, ao novo, que através de Jesus estava se iniciando. Aqui nós lemos que a justiça, ela era imputada pela fé, ali no versículo 5 diz isso. E se você acompanhar comigo Efésios, abra lá Efésios, capítulo 2, depois de 2 Coríntios, por gentileza, depois de Gálatas, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando nós nos colocamos a falar desta graça, nós estamos falando da sua justificação. Você não tem que viver dando desculpas porque caiu, porque errou, porque aconteceu. Isso está no passado. Hoje você é justificado pelo seu posicionamento em fé em Cristo Jesus. É crer, viver, obedecer e receber essa justificação que gratuitamente nos alcançou. Eu falo gratuitamente porque você não pagou nenhum preço por isso. Mas você foi comprado. Você foi resgatado. Você estava refém de uma situação e estavam cobrando-se um certo tipo de resgate, e antigamente esse resgate era o sangue da ovelha, era o sangue do boi, era o sangue de pombos, e Jesus veio e com o seu sangue ele pagou um preço tão alto, tão puro, tão rico, que hoje você foi resgatado para que pudesse andar em uma excelência de vida sem ser pego, sem ser refém e prisioneiro de nada ou de ninguém. A graça, ela está na boca de Jesus lá em João, capítulo 8, versículo 32 a seguir, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livre. Eu quero declarar nesta manhã que você está livre de toda acusação, você está livre de toda situação de vergonha, você está livre de toda humilhação, você está livre de toda opressão, porque a graça do Senhor, através de Cristo Jesus, te alcançou, tornando você alguém mais do que vencedor. Eu consigo ouvir um amém, um glória a Deus, e declaro um feriado produtivo, abençoado e cheio de harmonia ao redor da sua mesa, em nome de Jesus.